Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, hoje, direto aqui da redação da Rede Alesp, aqui na Assembleia Legislativa, com muita utilidade pública, prestação de serviço ao vivo para você ligado com a gente nesse Jornal da Rede Alesp de hoje. Eu sou o Guga Mendonça e comigo aqui Tayana Conrad, e esse é o Jornal da Rede Alesp. Começando, girando as notícias de hoje. Vamos lá, com trabalhos técnicos de Josiel Cândido, prestação de serviço utilidade pública. Nesta quarta-feira, o Estado de São Paulo está em quarentena e nós estamos aqui para trazer a informação da melhor forma possível, com muita prestação de serviço, conversas. Vamos trazer os deputados aqui trazendo a sua impressão sobre essa crise que o país passa, epidemia de coronavírus. O Estado de São Paulo está em quarentena até o dia 7 de abril. E vamos lá girar as notícias de hoje do Jornal da Rede Alesp. Todo o Estado de São Paulo está em quarentena desde ontem. Nessa edição vamos dar informações e prestação de serviço sobre o coronavírus. Jornal da Rede Alesp. Com mais de 10 mortes confirmadas ontem, subiu para 40 o número de mortes pelo novo coronavírus no Estado de São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, o total é 33% maior que o último balanço. São 810 casos confirmados, 8,5 a mais do que no dia anterior. Dos 10 novos óbitos confirmados desde essa segunda-feira, são 6 homens com 71, 75, 79, 80, 89 e 93 anos e 4 mulheres com 48, 65, 84 e 85 anos. E pela primeira vez foram registradas mortes fora da capital paulista. Uma mulher na Grande São Paulo de 48 anos que tinha comorbidades, problemas de saúde prévios e era de Vargem Grande Paulista. As outras cidades da Grande São Paulo com registro de óbito foram a cidade de Guarulhos, com uma mulher de 85 anos, Taboão da Serra com uma mulher de 84 anos e Osasco, um homem de 78 anos. Pessoas com comorbidades, ou seja, portadoras de várias doenças e idosos que estão no grupo de risco do Covid-19, todos esses que morreram na Grande São Paulo. E no início da tarde de ontem, o governador João Dória anunciou uma série de medidas no combate ao coronavírus. A primeira delas foi o anúncio sobre a produção de máscaras pelos presos do sistema carcerário. A partir de amanhã, aqueles que estão no sistema penitenciário vão produzir 320 mil máscaras de proteção contra coronavírus. Serão 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas no sistema prisional de São Paulo, seguindo os critérios sanitários, os critérios de confecção para a produção destas máscaras, que terão um custo para o governo de São Paulo de 80 centavos por peça. Portanto, o sistema prisional vai produzir, a partir de amanhã, um total de 320 mil novas máscaras de proteção contra o coronavírus. Uma atitude correta, solidária e possível de ser feita. E pode ser um exemplo também para outros estados brasileiros. Segundo aspecto, a delegacia eletrônica. Jornal da Rede Alesp. O governador João Dória explicou ainda sobre como a Polícia Civil do Estado de São Paulo vai realizar os atendimentos para boletins de ocorrência nesses tempos de coronavírus. Acompanhe. O sistema da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a partir desta quarta-feira, dia 25, registrará pela internet a quase totalidade das ocorrências policiais que antes só poderiam ser registradas presencialmente. São as seguintes as medidas para você, que espero que não tenha que fazê-lo, mas se tiver, poderá fazê-lo à distância com o sistema, e eu vou anunciar o site daqui a pouco, para
ameaças, estelionato, roubo ou furto a estabelecimento comercial, roubo ou furto à residência, roubo ou furto de carga, crimes contra o consumidor. Todas essas categorias poderão ser feitas virtualmente através da internet. A única exceção são ocorrências que dependem de coleta imediata de prova, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica. O mesmo se aplica do ponto de vista da ação virtual na proteção às mulheres através das delegacias da mulher. A delegacia eletrônica pode ser acessada a partir de amanhã, de computadores, smartphones ou tablets, através do endereço eletrônico que comunico agora: www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Jornal da Rede Alesp. E ontem o governador João Dória anunciou a antecipação da inauguração do hospital de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Acompanhe. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vai antecipar a abertura do hospital de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Esse hospital estará operando já a partir do próximo dia 30 de março, segunda-feira, a sua primeira etapa das suas unidades de terapia intensiva, a segunda etapa no dia 15 de abril. Isso vai melhorar a assistência à população do Estado de São Paulo, que vive no litoral norte do Estado. O investimento nesse hospital tem um valor de 188 milhões de reais. Jornal da Rede Alesp. Ainda durante a coletiva, o governador João Dória afirmou que solicitou às concessionárias de luz e água que não cortem o abastecimento da população até que a crise seja ultrapassada. O governo de São Paulo solicitou às concessionárias de energia elétrica a isenção no estado de São Paulo, evidentemente, a isenção no pagamento de contas de luz para os consumidores mais pobres e a não realização de cortes durante este período até 30 de julho deste ano. A solicitação foi feita à ANEEL, à Agência Nacional de Energia Elétrica, e também a todas as concessionárias de energia elétrica que atuam no estado de São Paulo. Esse já é um serviço privatizado, já é um serviço de concessão há muitos anos. Fizemos ontem um entendimento com os presidentes de todas as empresas e agora a consulta foi feita à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que ela possa ratificar. Jornal da Rede Alesp. E o governador João Dória anunciou ainda o nome de Helena Sato como substituta do médico Davi Uip, que está contaminado com o coronavírus. Sendo assim, Helena assume agora o Comitê Paulista contra o Covid-19. Você acompanha o Jornal da Rede Alesp ao vivo, utilidade pública e prestação de serviço para você que está com a gente aqui acompanhando, e também tem notícias do Parlamento Paulista. Participação ao vivo agora no Jornal da Rede Alesp é do repórter Luciano Teixeira, que está com a gente aqui ao vivo. Tudo bem, Luciano? Como é que tá? Tudo bem, Guga? Tudo bem, Tayana? Pois é, a gente está aqui, né, sob quarentena, em casa, né, mas a gente não deixa de trabalhar para a Rede Alesp, né, e hoje eu vim falar um pouco sobre um assunto bastante importante aí para a economia nacional, né, uma paralisação no Porto de Santos, né, aqui pertinho da gente, a 70 quilômetros da gente, afetaria o setor produtivo do país. Apesar de uma intervenção do governo, né, a crise causada pelo coronavírus pode mudar a lógica de funcionamento do setor. Eu conversei com alguns especialistas, alguns advogados sobre esse tema, e aí o temor sobre a disseminação do Covid-19 atingiu a principal porta de entrada e saída do Brasil, que é o Porto de Santos, entre riscos sanitários e ameaças de greve por conta aí do novo coronavírus, né, que, como vocês falaram, já fez 46 vítimas confirmadas no Brasil até a terça-feira, né. O complexo portuário na cidade paulista pode ter suas operações afetadas. A depender do tamanho dessa parada, analistas e especialistas com os quais eu conversei em direito tributário falam em colapso das atividades comerciais brasileiras
assim como no setor logístico do país. Segundo a Santos Port Authority, os 55 terminais do Porto de Santos movimentam 1/3 das trocas comerciais brasileiras e empregam 33 mil pessoas. São 33 mil empregos aqui no estado de São Paulo, para a gente ter uma dimensão aí da importância do Porto de Santos. O terminal, como eu falei, está a 70 quilômetros da capital paulista e, por consequência, próximo aí do principal centro de contágio do Covid-19 aqui no país. Até esse final de semana, a Prefeitura de Santos confirmava 143 casos suspeitos da doença na cidade e outras 8 cidades da região também contam com casos em investigação. Enquanto o estado de São Paulo fecha comércios e atividades não essenciais, o Porto pode sofrer ainda mais as medidas de uma paralisação forçada. Após uma semana de discussões, os filiados ao Sindicato dos Estivadores de Santos iriam debater essa semana novamente uma paralisação. Segundo dirigentes sindicais, os operadores portuários não estariam tomando medidas sanitárias em prol da categoria, que engloba aí carregadores e descarregadores de navios. E uma greve no principal terminal portuário do país, apontam os especialistas que atuam na região, poderia causar um grande problema, não apenas no comércio exterior do país, como também na operação logística do Brasil. Como eu falei, 1/3 das exportações brasileiras saem pelo Porto de Santos, é o principal porto da América Latina, né? Além do possível desabastecimento, dos prejuízos financeiros, a paralisação completa da atividade portuária causaria aí um caos logístico, né? Colapsando estradas, linhas férreas, armazéns e portos, pois que os produtos exportados como soja e celulose, por exemplo, já se encontram a caminho dos portos. O Ministério da Infraestrutura pode soltar a qualquer momento uma portaria para fechar os portos, né? Seria algo extremamente prejudicial para a nossa economia, que já vai ter grandes problemas esse ano, né? O governo estimou no começo do ano um crescimento aí de 2%, mas provavelmente a gente vai ter uma grande retração na economia brasileira nesse ano, não só o Brasil, outras economias da América Latina, outras economias no mundo, né? Acredito que ninguém vai crescer esse ano por conta da quarentena e da paralisação das atividades. Os portos respondem pelo abastecimento e distribuição de produtos essenciais ao país, como medicamentos, gêneros alimentícios e combustíveis, por exemplo, né? E os especialistas acreditam que tem que permanecer em atividade, né, adotando aí todas as cautelas e medidas preventivas definidas pelas autoridades médicas e sanitárias para conter o avanço do coronavírus, né? O governo federal deu uma aliviada nessa questão e nessa apreensão aí das pessoas que trabalham nos portos. Um decreto presidencial classificou a movimentação de cargas como atividade essencial, né? E aí qualquer resquício de dúvida foi solucionado. As práticas ordinárias das companhias, segundo os especialistas, e dos terminais portuários, seja em Santos ou fora de Santos, né, vão mudar um pouco para nova realidade. É lógico que a gente vai ter um movimento menor, mas tem uma boa notícia nessa história, Guga e Tayana, é a retomada da atividade comercial na China, né? O Brasil aí, a maior parte das exportações, a China, nosso principal parceiro comercial, lá as pessoas já estão voltando às ruas, né? A atividade já começa a voltar a uma certa normalidade, o que pode trazer um alívio aí, principalmente para o setor de commodities, né? Soja, milho, suco de laranja, principalmente a soja, né? E minério de ferro também. Vamos ver como é que vai ficar a atividade comercial nos próximos dias. Eu sei que está todo mundo muito preocupado com essa questão, né? Mas a gente tem a prioridade no momento é a questão da saúde, né? Fazer com que esse surto aí não atinja mais pessoas, que o Brasil não vire uma Itália, por exemplo, né? A prioridade no momento é salvar vidas. A economia é importante? Mas diante da questão da saúde, ela vem um pouco depois, né? Se as duas, se puder não afetar, né, grande parte, principalmente o setor das exportações, melhor. Bem, são essas as questões, né, do Porto de Santos. A gente vai acompanhar aqui durante a semana a reunião, como é que se pronunciam as autoridades, a prefeitura da cidade, a autoridade portuária, para que a gente possa ter uma ideia do que vai acontecer e também para ver um pouco como é que está a movimentação por lá. Por enquanto, está tudo normal, né? A questão está só no âmbito da discussão.
vamos acompanhar o que vai acontecer nas próximas semanas no nosso principal porto, nossa principal porta de entrada e saída das exportações brasileiras. Guga, Tayana. Luciano Teixeira, eu quero agradecer a sua participação. Você fica de plantão aí, sempre trazendo informação pra gente. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Tá certo, tá aí. Jornal da Rede Alesp. Tá aí o repórter Luciano Teixeira trazendo informações para você. A gente continua com o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, prestando serviço, utilidade pública e as notícias do Parlamento Paulista. Sempre lembrando que o estado de São Paulo, até o dia 7 de abril, está em estado de quarentena. Laboratórios da Universidade de São Paulo e do Instituto Butantan começam a operar hoje para o diagnóstico do novo coronavírus. As duas instituições fazem parte de uma rede credenciada pelo Instituto Adolfo Lutz, que é vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e prometem realizar 4.000 testes por dia. Os laboratórios farão testes a pedido do Instituto e, portanto, não ficarão abertos ao público. Isso é importante deixar bem claro, não ficarão abertos ao público para exames, né, de quem tiver suspeita. Então, serão requisitados pelo Adolfo Lutz. Não há previsão de quando os testes ficarão prontos. A capacidade máxima dos laboratórios é maior do que anunciada pelo governador João Dória do PSDB, de 2.000 testes por dia. Por enquanto, apenas um dos 5 núcleos da USP está funcionando. Trata-se do centro localizado no Hospital das Clínicas, que conta com o apoio de cientistas do Instituto de Medicina Tropical da USP. Nas próximas semanas, a universidade quer ter 5 núcleos de funcionamento. O Campus Pinheiros, em São Paulo, da Faculdade de Medicina e do Instituto de Medicina Tropical, e também o campus de Ribeirão Preto, com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e o Hemocentro, o campus Bauru e também a Faculdade de Odontologia, além do campus Pirassununga, com a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. O campus Butantan, em São Paulo, o Hospital Universitário, o Instituto de Ciências Biomédicas e a Faculdade de Veterinária e a plataforma científica do Instituto Pasteur da USP. Os outros centros já estão solicitando credenciamento para o termo corporativo com o Adolfo Lutz. Devem ser validadas em breve. Assim que isso ocorrer, poderão trabalhar conjuntamente, explica Roger Chamas, coordenador da rede na USP. Segundo Chamas, 17 laboratórios da USP mostraram que têm competência para este tipo de análise e poderão ser usados nesses 5 núcleos. E essa rede de 17 laboratórios fornece às pessoas o recurso humano e os núcleos são onde os exames vão estar sendo feitos para que não tenham nenhum risco de contaminação. O Chamas continuou explicando isso e o coordenador do programa alerta, no entanto, que para os laboratórios atinjam as amostras é preciso investir em insumos e reagentes para os exames. Jornal da Rede Alesp. Mais de 95% das crianças da América Latina e Caribe, 154 milhões, estão temporariamente fora da escola por conta do coronavírus. Os números são do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo o Unicef, quase 90% dos centros do ensino infantil, fundamental e médio da região estão fechados pela pandemia. O órgão diz que o percentual está crescendo rapidamente. Com base em dados da Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O Fundo das Nações Unidas para a Infância sugere que os estados, setor privado, pais de alunos recorram todas as ferramentas e canais disponíveis, seja através do rádio, televisão, internet ou celulares. Tudo para enfrentar o desafio no esforço conjunto. O Unicef fez um apelo para o estímulo de conteúdos acessíveis em rádio e televisão para os menores em risco de exclusão, sem acesso à internet, com deficiência, migrantes e de comunidades indígenas. A agência da ONU afirmou que trabalha ao lado dos governos da região e outros aliados para desenvolver métodos flexíveis de
de ensino à distância com conteúdos tanto digitais como para rádio e televisão, assim como materiais de leituras e tarefas guiadas. O fechamento das escolas também afeta outros serviços escolares importantes: a alimentação, recreação, atividades extracurriculares e apoio pedagógico, assim como serviços de saúde e de água, saneamento e higiene. Na tentativa de amenizar as perdas, o Unicef e seus sócios iniciam essa semana a campanha digital de alcance regional Aprendo em Casa, para proporcionar às famílias e educadores da região ferramentas educativas e de treinamentos gratuitas, assim como conselhos e exemplos de boas práticas de saúde e higiene. Jornal da Rede Alesp. Você está acompanhando o Jornal da Rede Alesp de hoje. Estamos ao vivo trazendo prestação de serviço, utilidade pública e as notícias do Parlamento Paulista nesta quarta-feira. Quase 2.000 brasileiros vivem o grande dilema em Portugal, com voos cancelados em cima da hora e sem conseguir remarcá-los. Eles chegam à Europa antes da pandemia e foram substituídos pelas restrições de viagens internacionais. A maior parte deles já voltou para o Brasil. Cerca de 8.200 pessoas embarcaram de volta na semana passada, mas ainda há 1.600 pessoas que permanecem em Portugal. Para evitar aglomerações, o esquema de segurança do aeroporto de Lisboa foi reforçado apenas para passageiros com voo marcado para as próximas horas. São autorizados a entrar no aeroporto, em razão da pandemia, logicamente. O Consulado do Brasil em Lisboa cancelou atendimentos e também os atendimentos presenciais desde o dia 17 do mês de março, na tentativa de evitar a propagação do vírus. Portugal e Espanha também fecharam suas fronteiras. Segundo o Itamaraty, ainda há pelo menos 6.000 viajantes brasileiros retidos por fechamento de fronteiras ou cancelamento de voos em razão da pandemia em todo o mundo. Jornal da Rede Alesp. E no Jornal da Rede Alesp nós temos o contato por telefone com o deputado estadual Márcio Nakashima, do PDT. Ele fala sobre as medidas adotadas pelo governo paulista para conter o avanço do coronavírus. Deputado, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor aí? Como é que está, né, o resguardo em casa? Como estão as atividades parlamentares, né? O senhor comandando tudo dentro de casa. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp dessa quarta-feira. Bom dia a todos. Está sendo, né, uma experiência totalmente diferente, porque nós nunca vivemos, né, uma situação como essa, e a gente tem que se adaptar, né, para poder conter essa pandemia e não propagar, né, tudo isso que está acontecendo. Agora, deputado, vamos conversar um pouquinho, né, fazer uma análise desse cenário atual, como o senhor está vendo, né, a propagação da doença, as medidas do governo do estado e, lógico, também as medidas que acontecem no Brasil inteiro para tentar conter essa pandemia. Qual que é a sua análise do cenário atual, deputado? Nós temos que tomar todo o cuidado, porque é um momento de extrema importância. Nós somos, né, pegos aí de surpresa, o mundo inteiro com essa pandemia, com esse vírus que tem matado pessoas no mundo afora, e agora começou aqui no Brasil, né? Eu vejo que as medidas que o governador, né, o governo do estado, nós aqui na Assembleia, na Casa, estamos tomando, são medidas que são de extrema importância. As pessoas precisam sim ficar em casa, né? Infelizmente, ontem o presidente da República fez uma declaração e no sentido de que as pessoas não precisam ter medo, que é apenas um resfriadinho, apenas uma gripezinha, mas essa gripezinha vem matando pessoas no mundo afora, e você vê, acabou de dar notícia de Portugal, como as coisas estão lá, vê a Itália, o que está acontecendo, na verdade o que está vendo.
Então nós precisamos sim tomar medidas preventivas de não propagação dessa pandemia. Agora, deputado, é importante a gente analisar também tempos novos, né? Muita tecnologia. A Assembleia Legislativa deve implantar nos próximos dias, provavelmente a partir de amanhã, o plenário virtual, né? Para votar as questões urgentes da casa, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise da importância do uso da tecnologia. Muitas pessoas estão tendo contato com os familiares só via tecnologia. Por exemplo, eu tenho pais mais idosos, né? Eu só consigo falar com eles por Skype, por outras ferramentas, porque eles estão em isolamento. É importante, né, que a gente faça esse isolamento nesse momento. Eu queria que o senhor fizesse uma análise aí das tecnologias como aliadas, né, do andamento da nossa sociedade no momento. Pois é. Ontem eu conversei por telefone também com outras pessoas, né, uma entrevista, e a pessoa me fez a seguinte pergunta: como é que nós estamos utilizando da tecnologia para driblar o confinamento? Então nós não estamos driblando o confinamento, nós estamos nos adaptando, e a tecnologia ela vem para nos ajudar. É uma forma nova, nós vamos adotar uma metodologia de trabalho totalmente nova, inovadora, e a tecnologia ela vem realmente nesse encontro de ajudar. Nós mesmos, eu e a minha equipe, nós fazemos várias reuniões virtuais todos os dias, eu falo com toda a minha equipe, e a gente tem passado até para outras pessoas algumas ferramentas que a gente tem utilizado para poder conversar, para poder trocar dados, trocar informações, e nós mesmos não estamos sendo prejudicados, fora a questão, lógico, de locomoção, a questão de estar confinado. A tecnologia ela vem para nos auxiliar, e nós temos ferramentas que auxiliam e não reduzem nada a nossa produtividade. Então a tecnologia nesse momento tem sido de extrema importância. Deputado, é importante também o senhor dar um cenário da sua região, né? O senhor mora no município de Guarulhos, né? Como Guarulhos tem enfrentado essa crise? Quais as medidas que estão sendo tomadas na sua cidade? Bom, aqui o prefeito decretou o confinamento de todos e que o comércio tem que ficar fechado. Ontem mesmo rodou aqui nas redes sociais, nas redes de comunicação instantânea, um vídeo onde tinha uma choperia aberta, e a polícia militar atuou, chegou lá com os 3 carros, com 3 viaturas, mais duas Rocan, e obrigou todos que estavam dentro desse estabelecimento a baixar as portas e saírem e baixar as portas. Então aqui as medidas estão sendo também bastante rígidas para que a gente possa conter essa pandemia. Infelizmente, ontem já foi anunciado a primeira morte em Guarulhos, né, que é a esposa de uma GCM, uma mulher de aproximadamente 40 anos, e aqui nós estamos acompanhando essa evolução aí do contágio das pessoas. Agora, deputado, é importante nesse momento, né, o senhor eleito pelo povo, representante da população no estado de São Paulo, que o senhor deixe conselhos e medidas que as pessoas devem tomar. É importante, né, que o senhor ajude aí a conscientizar a população, deputado. O que o senhor acha que é importante a população fazer nesse momento? Bom, a gente tem distribuído isso, publicado diariamente, uma série de medidas, uma série de informações nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, do que as pessoas devem fazer. A primeira delas é realmente ficar em casa e evitar o contato social com outras pessoas, né? Esse contato presencial. A segunda medida é sempre que sair, utilizar-se de máscaras e sempre o álcool gel, né? É uma importante medida, o álcool gel que a 70% que ele é o que é recomendado, e ficar em casa. Essa é a principal medida. As
pessoas precisam realmente. Eu tenho saído aqui, eu trouxe a minha avó, que vai completar 80 anos, está no grupo de risco para ficar aqui em casa, e eu tenho saído, né? Eu saio para fazer compra de supermercado, e eu tenho visto, infelizmente, bastante idosos na rua, caminhando, andando, fazendo atividades físicas, indo aos supermercados, indo ao comércio, e infelizmente eles precisam ficar em casa e cumprir esse isolamento social. Agora, deputado, eu queria agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, e essa tribuna sempre está aberta, sempre que o senhor quiser e puder participar aqui dessa prestação de serviço, dessa utilidade pública da Rede Alesp. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, um forte abraço a todos, e reforçando a importância que todos precisam ficar em casa nesse momento, né? Você falou sobre os trabalhos da Alesp, que amanhã deve começar a sessão. Na verdade, nós já fizemos todos os testes. Ontem, os 94 deputados nós fizemos testes. Ontem aconteceu o Colégio de Líderes de forma virtual, e às 18 horas de ontem nós ficamos às 18 até às 10 horas da noite testando esse software que vai fazer essa comunicação, essa sessão virtual. E está tudo correndo bem, né? Quero até parabenizar o presidente Cauê Matriz, que está nesse momento também está correndo bastante para a implantação desse serviço, e sempre me colocar à disposição para maiores informações, pedir para que as pessoas nos acompanhem nas nossas redes sociais. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção com a Rede Alesp. Até um próximo encontro. Valeu. Até a próxima. Forte abraço. Tá aí o deputado Márcio Nakashima, do PDT, participando ao vivo dessa cobertura especial dentro do Jornal da Rede Alesp, trazendo aí todas as informações, todas as atualizações em relação à pandemia de coronavírus, a quarentena que o estado de São Paulo vive no momento. Até o dia 7 de abril o estado de São Paulo está em quarentena, e você que acompanha o Jornal da Rede Alesp, quer dar sua opinião para nós ou sugestão, liga para a gente, manda o WhatsApp no 0 operadora 11 98457 8129 e deixa a sua mensagem, a sua participação, a sua interação é sempre muito importante para todos nós. E seguindo, o número de doadores de sangue no Brasil sofreu uma queda drástica por conta da pandemia de coronavírus. A redução nos estoques no país atingiram entre 30% e 40%, é o que informa a administração dos hemocentros brasileiros. Segundo o balanço, a situação do Rio de Janeiro é a mais preocupante, porque as doações de sangue caíram 50% e a previsão é que ela possa atingir 70%. Em meio à quarentena, os hemocentros mudaram a forma de atendimento para não zerar os estoques dos bancos de sangue e tentar garantir ainda à população um ambiente seguro e sem o contágio do coronavírus. O agendamento foi a saída escolhida como forma de evitar as aglomerações. E para ampliar os bancos de sangue, os hemocentros pedem e dão as dicas. É importante, então, para doar sangue é necessário ter entre 16 e 29 anos de idade, pesar mais de 51 quilos e estar saudável. Isso é importante. Não pode estar em jejum. O candidato deve comparecer ao local bem alimentado. Além disso, evitando alimentos gordurosos, leites, derivados, pelo menos 3 horas antes da coleta de sangue. Além disso, é fundamental manter-se hidratado e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores ao procedimento. O Hemocentro também explica que não há evidências de transmissão do coronavírus pelo sangue. Porém, quem apresentar sintomas respiratórios como tosse, coriza, dor de garganta ou febre deve aguardar 15 dias para fazer a doação. E cada pessoa que tenha visitado países com casos confirmados do coronavírus ou cidades ou estados que tenham tido transmissão comunitária deve aguardar 30 dias após o retorno ao Brasil para doar sangue. Quem teve contato com paciente infectado ou pessoa suspeita
da doença deve esperar um mês também. Jornal da Rede Alesp. E você acompanha o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira aqui, informação e notícias do Parlamento Paulista. Vamos lá, seguindo. Em tempos de coronavírus se espalhando pelo Brasil, muitas pessoas estão ficando em casa, evitando sair das ruas para diminuir a propagação do novo agente contagioso. Muitas empresas aderiram ao home office e algumas operadoras de televisão liberaram um sinal de canais fechados para que as pessoas possam ter mais variedade nesse período em que vão ficar em casa. Com museus fechados, é possível acessar arquivos virtuais de várias instituições. Você pode saber muitas coisas e você sabia que a Alesp tem muita informação interessante para você disponível no portal? Temos, por exemplo, exposições virtuais disponíveis na aba Acervo Histórico. Temos também uma delas, para que você tenha ideia, são homenagens prestadas ao Legislativo Paulista em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932. Há também uma exposição sobre a medalha da Constituição dada pela Assembleia aos voluntários que participaram do movimento paulista. Para quem gosta de ler alguns livros, como fala da cidade de São Paulo nos tempos do Império ou sobre os Nikkeis na Alesp, estão disponíveis para baixar gratuitamente. Na aba de documentação, é possível ainda acessar obras que falam sobre o processo legislativo e diversos artigos sobre o assunto. Como a Comissão da Verdade, também estão disponíveis cursos sobre processo legislativo e iniciação política, além de muitos outros realizados pelo Instituto do Legislativo Paulista. E as notícias produzidas por nossa equipe e os acontecimentos da Assembleia Legislativa podem ser acessadas no link Comunicação. Além de ler as matérias, também é possível ouvi-las por meio da rádio e da Rede Alesp. Caso prefira assistir a programação da TV Alesp, fica disponível também no nosso canal no YouTube. Tem o aplicativo também nas lojas de aplicativo, onde você baixa lá Rede Alesp, acompanha a Rádio Alesp, todo o conteúdo interativo, e também a TV Alesp. Você acompanha a programação ao vivo 24 horas por dia, aonde você estiver. Muitos dos costumes do povo de São Paulo no século XIX estão retratados nos documentos que tramitam na Assembleia Legislativa Provincial. Em um passeio aos registros do ano de 1835, quando a Assembleia Legislativa foi inaugurada, podemos ver que as questões eram tratadas nesse período como o direito de posse, terra dos índios ocupadas por padres, multa por descarte de lixo, normas para a criação de animais e pedido de verbas para a construção de pontes e estradas, por exemplo. Enfim, navegue pelo nosso site e tenha uma ótima informação e um bom entretenimento. Então vamos lá aos endereços: Acervo Histórico, app.al.sp.gov.br/acervo histórico. Você também pode exposição 9 de julho, app.al.sp.gov.br/acervo histórico, exposição 9 de julho. Medalhas da Constituição, você acessa app.al.sp.gov.br, acervo histórico, exposições, medalhas da Constituição, entre outros aí que você pode acessar. Os Nikkeis na Assembleia Legislativa de São Paulo, você acessa no www.al.sp.gov.br/institucional Assembleia História da Alesp Nikkeis na Alesp. Documentação você acessa no www.al.sp.gov.br/documentação. As últimas notícias também são possíveis acessar no nosso site também, www.al.sp.gov.br. Também lá você consegue acessar a nossa Rádio Alesp e também ver todos os dias ao vivo a nossa transmissão. Jornal da Rede Alesp.
Você acompanha com a gente o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, direto da redação da Rede Alesp aqui na Assembleia Legislativa, prestando serviço, muita utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Eu, Guga Mendonça, e a Tayane Conrad aqui com a gente, né, Thay? Exatamente. E vamos lá, a repórter Catarina Achuti destaca algumas dicas preventivas para conter o avanço do coronavírus no Brasil. É uma matéria especial, uns vídeos especiais que os nossos repórteres têm feito aí nas suas andanças. Vamos ouvir esse vídeo da Catarina. Mesmo com o fluxo intenso de informações que circulam pela imprensa e também pelas redes sociais, muitas pessoas ainda estão com dúvidas a respeito do coronavírus, então vale a pena reforçar algumas dicas preventivas, como, por exemplo, tomar banho diariamente, lavar as mãos com frequência, fazer uso do álcool em gel, evitar compartilhar objetos pessoais e também evitar sair de casa. Mantenha pelo menos 1,5 metro de distância de outras pessoas e, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o braço e evitar também tocar com as mãos no próprio rosto. Quem tiver febre alta, tosse seca, dor de garganta e dificuldade para respirar deve então fazer o uso da máscara e procurar uma ajuda médica para fazer o exame. Se os sintomas forem mais leves, a recomendação é que você fique na sua casa, descanse, se hidrate. Tome, então, um antitérmico se for necessário e evite contato com outras pessoas. Para as pessoas que tiveram, então, contato com uma pessoa contaminada pelo vírus Covid-19, a recomendação é que a pessoa fique isolada por durante 15 dias. Se durante este período os sintomas aparecerem, a recomendação é, então, que a pessoa use a máscara e procure uma ajuda médica para fazer o teste. Fazem parte do grupo de risco os idosos, diabéticos, imunossuprimidos, pessoas com problemas cardiovasculares e hipertensos. Catarina Achuti para a Rede Alesp. Tá aí a matéria da repórter Catarina Achuti, e você pode também acompanhar esses vídeos explicativos aí na nossa programação, sempre nossos repórteres trazendo informação do Parlamento Paulista e também dicas, né, de prestação de serviço e utilidade pública que são tão importantes nesse momento. O estado de São Paulo está em período de quarentena que começou ontem e vai até o dia 7 de abril, então o comércio está fechado. Nós aconselhamos a você o isolamento social, cada um em sua casa, acompanhando as informações e sempre acreditando nas informações de credibilidade, que é muito importante isso, é muito importante você, telespectador, que nos acompanha, tomar muito cuidado com as notícias falsas, né? As populares fake news, para que não cause um desespero na população. É importante você certificar todas as informações que você passa por WhatsApp, por redes sociais, para ver se realmente as informações são verdadeiras, não são distorcidas, não são inventadas, porque isso pode causar um grande pânico, né, nas pessoas que você difunde essa informação. Então, a dica da Rede Alesp é isso: tente assistir meios de comunicação que tenham credibilidade. Recebeu alguma coisa no WhatsApp? Checa sempre essa informação. E a Prefeitura de São Paulo liberou a Zona Azul no raio de 300 metros aos atendimentos de urgência e emergência na cidade. Isso engloba hospitais, ambulatórios, UBSs, entre outros. A medida visa facilitar o atendimento da população e dos profissionais de saúde. Vale lembrar que a medida soma com outras já anunciadas, que são suspensão do rodízio por tempo indeterminado na cidade de São Paulo, a liberação dos veículos de carga que abastecem os itens essenciais como alimentação, combustíveis e materiais hospitalares. Então, é muito importante essas medidas da Prefeitura, como liberação do rodízio. Hoje, quando eu vinha aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo, eu pude observar muitos carros na rua. O que ainda me deixa um pouco indignado são as pessoas em volta ao Parque do Ibirapuera fazendo atividade física. Às vezes até pessoas que a gente vê que já tem mais idade, que deviam estar em casa, não. Estão fazendo atividade física. Ótima iniciativa de você chegar na terceira idade fazendo atividade física, mas não nessa hora, né? Essa hora é hora de você estar resguardado em casa,
Isso é muito importante. Então, a dica que a gente dá realmente é que você não saia de casa, principalmente se estiver no grupo de risco e ainda mais se tem mais de 60 anos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou 3 novos testes diagnósticos para coronavírus. O país tem hoje 11 testes aprovados para diagnosticar o coronavírus, que podem levar de 15 minutos a 7 dias para se ter o resultado. O teste rápido é feito com amostras de sangue para a detecção de anticorpos. Os outros 2 são ensaios moleculares do tipo PCR, que precisam de estrutura e um tempo maior para sair o resultado, mas tem mais precisão. A Anvisa já havia liberado 8 testes que são divididos em 2 grupos. 6 deles que usam amostras de sangue, soro ou plasma, e outros 2 que retiram o material das vias respiratórias. Jornal da Rede Alesp. E se você está acompanhando o Jornal da Rede Alesp e quer dar sua opinião ou sugestão, liga pra gente no nosso WhatsApp no número operadora 11 98457 8129 e deixa aí a sua mensagem, informação, utilidade pública dentro dessa quarentena no estado de São Paulo e, lógico, as notícias do Legislativo Paulista. E o Jornal da Rede Alesp recebe agora o deputado do PSDB, o César, que fala sobre as medidas do governo paulista para conter o avanço do coronavírus. Eu estou na ponta, daqui a pouco o deputado César com a gente vai participar do Jornal da Rede Alesp, o Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Vamos fazer agora um rápido intervalo, já já a gente volta com muito mais aqui no Jornal da Rede Alesp, muita informação para você. Daqui a pouco os parlamentares paulistas entram aqui ao vivo para dar o posicionamento, a leitura, o cenário, né, que a visão deles dessa pandemia de coronavírus que vive o estado de São Paulo e todo o Brasil, na verdade, todo o mundo. Então você vai ficar aqui sempre bem informado, a Rede Alesp prestando utilidade pública e prestando serviço, sem dúvida nenhuma, para você, porque aqui essa é a nossa função. Nós vamos para um rápido intervalo nesse Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Até lá! Você acompanha Jornal da Rede Alesp.